Que maravilha! Deus é bom e Ele é sempre bom e Ele quer dar a mim e a você uma vida fascinante. Quero te falar mais dessa vida fascinante. Deus estava no céu, Deus estava nas regiões celestiais, lá onde fica o seu trono. E Ele resolveu colocar ordem na terra. A terra estava um caos, sem forma e vazia. E Ele desce aqui para a terra com o seu plano extraordinário, um plano de administração, um plano de trazer para essa terra um ser que iria habitar, um ser que iria administrá-lo e que ele daria aqui uma vida fascinante para viver. Veja bem, Deus criou um ser acima de todos os outros que foram criados. Deus criou o auge da criação dele, o ser humano. Os primeiros seres humanos que Deus colocou aqui na terra foram Adão e Eva. O primeiro foi Adão e logo depois veio a Eva. E Deus colocou Adão como seu administrador nessa terra. Veja bem, o homem veio para a terra para ser o administrador dela. O que acontece? Deus diz para o homem assim, Deus diz para Adão, domine sobre todas as coisas, domine sobre a terra. Deus está dizendo para o homem ser o administrador dele. Olha como que isso funciona. Deus vem à terra e ele então cria todas as coisas, organiza todas as coisas, deixa aqui tudo maravilhoso, tudo lindo, o jardim, o paraíso. Mas Deus vai voltar para sua habitação lá no céu. Deus vai voltar para onde está o seu trono. E aqui na terra ele deixa alguém para administrá-lo. No caso, o primeiro, o Adão. Mas esse administrador que deveria estar aqui na terra, ele deveria ter algumas características. Em primeiro lugar, ele precisava ser dependente de Deus. Um administrador dependente de Deus. Como isso funciona? Adão estava aqui na terra e ele não podia administrar a terra conforme o seu pensamento, conforme aquilo que ele achava que era correto. Ele deveria então estar em uma ligação íntima com Deus, em uma ligação sem interrupções com Deus. Ele deveria estar em uma ligação com Deus que não haveria barreiras de comunicação. Essa é a ligação. Por quê? Porque Deus quer que Adão esteja aqui na terra administrando conforme a vontade de Deus. Então, recebendo as suas instruções, ouvindo a sua voz, fazendo conforme a vontade do Criador, fazendo tudo da maneira que mantém a ordem que Deus havia trazido. Adão deveria estar aqui, trazer para aqui o quê? O espelho do céu. Adão deveria continuar mantendo a terra como o paraíso que Deus criou. Por isso, Deus criou um homem com habilidade extraordinária. O homem foi feito cheio da habilidade de Deus, da capacidade de Deus. E entre essas capacidades, essas habilidades, está a capacidade de comunicação com Deus sem interrupções. Sem interrupções. Adão, Eva falavam com Deus, assim como eu estou falando com você, você está me ouvindo. E eles ouviam a Deus do mesmo modo que você está me ouvindo. Como eu converso com a minha esposa, como eu converso com os meus pais, com as pessoas ao meu redor. Adão e Eva conversavam com Deus e ouviam a Deus desta forma. Assim como eu vejo a minha esposa, assim como eu vejo meus filhos, vejo meus amigos, meus pais. Adão e Eva viam a Deus dessa forma. A comunicação que havia entre Adão, Eva e Deus não tinha barreiras. Não tinha interrupções, não tinha qualquer coisa que impedia eles estarem diante de Deus, ouvindo, recebendo dele e falando a ele. Não existia nenhuma barreira. Isso porque eles deveriam ser os administradores de Deus nessa terra, fazendo conforme a vontade de Deus. Então, nada poderia impedir essa comunicação. Nada poderia impedir esse relacionamento. Foi assim que eles foram criados. Essa vida fascinante que Deus trouxe para o homem viver aqui na terra
traz essa realidade, a realidade de não haver empecilhos, barreiras na comunicação com Deus, no relacionamento com Deus. E então, nesse relacionamento, como administrador de Deus, Deus dá algumas ordens para o homem. Por exemplo, uma ordem que Deus disse para ele era que ele deveria se multiplicar. Adão e Eva receberam essa instrução de Deus. Encham a terra, se multipliquem. Então ali Adão e Eva formam um casal. Eles passaram a obedecer essa ordem do Senhor. Essa ordem do Senhor de se multiplicarem. E a Bíblia vai dizer em Gênesis capítulo 3, versículo 20, que Eva é a mãe de todos os seres humanos. Porque do relacionamento de Adão e Eva foram nascendo os seus descendentes, os seres humanos, que por fim foi enchendo ali a terra. O que mais? Deus também disse assim para Adão que ele deveria colocar nome nos animais, deveria organizar. Ele era o chefe, ele era o administrador, então deveria colocar nomes, deveria trazer ali o domínio sobre tudo. E Adão foi fazendo isso, foi colocando o nome nos animais, nas frutas, nas plantas. E Deus também deu uma ordem para Adão e Eva. Disse assim, olha, existe ali uma árvore. Essa árvore é do conhecimento do bem e do mal. E vocês não toquem nela. Não toquem nela. Essa era uma ordem expressa de Deus. Existem pessoas que confundem essa árvore, falando que era uma maçã, falando que era coisa de origem sexual, mas não havia nada disso. Era simplesmente uma árvore que trazia um conhecimento da maldade que Adão e Eva não tinham. Esse conhecimento da maldade é interessante porque é como uma criança. Uma criança você pode dizer para ela assim, ó, não faça isso porque isso é errado. Faça isso porque isso é certo. E ela consegue diferenciar o que é errado do que é certo. Mas ela não sabe te explicar por que é certo e por que é errado. Ela só sabe que é errado e sabe que é certo. Mas se você perguntar a ela assim, ó, por que isso é errado? Você diz para ela assim, ó, não suba no sofá porque você pode cair. Você pode até explicar para ela, você pode cair. Você diz, é errado, não faça. Aí depois se você perguntar para ela assim, você pode subir no sofá? Ela vai te responder, não, não pode. Não pode. Mas então, pergunte a ela logo depois assim, por que não pode? Ela não vai saber te responder por quê. Ela vai te voltar com uma pergunta, por quê? Ou seja, ela sabe diferenciar o certo do errado. Mas o conhecimento, a consciência do que é errado, a consciência daquilo que é mal, ainda não foi despertado nela. Ela sabe diferenciar o certo do errado. Ela sabe que não pode subir no sofá, mas ela não sabe dizer por que não pode subir no sofá. Ela não sabe determinar o porquê que aquilo é errado. Deus deu essa ordem para Adão e para Eva, para que eles continuassem vivendo a vida fascinante aqui na Terra. Não poderiam tocar naquela árvore do conhecimento do bem e do mal. Leia o livro Uma Vida Fascinante. Você vai conhecer mais sobre tudo isso que Deus nos trouxe para viver aqui na Terra, para viver com Ele essa realidade de uma vida fascinante. Adquira já o seu livro Uma Vida Fascinante. Você pode encontrá-lo na Igreja Batista Lagoinha Sede, na Tenda da Bênção, ou encomende pelo site www.christianclayton.com.br. Acompanhe mais sobre esse livro nas redes sociais. Acesse agora.